Seja louvado. Caríssimos irmãos, estou novamente aqui. Já fiz um vídeo de oração. Quero deixar claro novamente que esse vídeo de oração não é para mim usar de um artifício para que alguém se inscreva no meu canal, não. É para que os irmãos que estão inscritos possam pedir orações para os seus familiares e possam passar também para outros que não, às vezes não são nem evangélicos, não são. Para quem você sentir, se a pessoa sentir de se inscrever, ela que se inscreva. Se não sentir, irmão, ninguém aqui obriga ninguém. É porque eu quero fazer oração pelos irmãos. Não é por causa que eu quero números. Logicamente, irmãos, que a gente fica feliz, né, por números, porque dá uma impressão que o nosso trabalho, que Deus que nos está dando de fazer, está tendo algum movimento. E eu amo vocês, irmãos. E sempre eu me lembro de todos os que estão inscritos. Então, se a pessoa está inscrita, eu já apresento todos que estão inscritos. Quando a pessoa sei que às vezes não está inscrito, eu peço para mandar o nome ali primeiro. Eu coloco num papelzinho e leio o nome todo. Isso daí não é que eu queira me aparecer, irmão. Eu quero apenas orar e para nós ficarmos mais próximos, sabe, irmãos? Porque na verdade, fazendo assim, nós ficamos mais próximos. Porque daqui a pouco um manda lá no comentário: irmão pode passar o seu WhatsApp? Eu não tenho problema nenhum. Se não é para discutir, se não é para criar problema, irmão. É lógico que às vezes eu não consigo atender o WhatsApp. Tem um irmão que sempre me liga, dá até pena, porque sempre ele me liga numa hora que eu não posso atender. Então é difícil às vezes, mas na medida do possível, a pessoa deixa uma mensagem, marca um horário que vai me ligar, porque às vezes eu estou na rua, às vezes estou num lugar que não tem como ligar, entende, irmão? Então, mas eu vou deixar o meu e-mail, se alguém quiser o meu WhatsApp, mande um e-mail para mim me saudando e pedindo o meu WhatsApp e eu mandarei para você o WhatsApp para nós conversarmos. Se você é testemunhado, ou se você é testemunhado, quer dizer, se você aceitou a Jesus Cristo como teu Salvador, vou mudar essa palavra testemunhado. Se você aceitou Jesus Cristo já como seu Salvador e deseja ser batizado, entre em contato, nós vamos tentar orientá-lo. Embora eu estou aqui em Portugal, dentro de poucos meses eu estarei aí no Brasil. Poderoso é Deus para criar um caminho de ir até onde você está. Eu não sou rico, sou pobre, irmãos. Só que o Senhor tomou um caminho para mim ir até aí, certo, irmãos? Quero agradecer a vocês, meus inscritos, de todo o meu coração. Agora eu quero fazer um agradecimento para vocês. Eu amo vocês, amo todos os que se inscreveram. Olha, Deus abençoe vocês por ter me suportado, por ter orado por mim. E eu continuarei orando por vocês, tá bom? E aqueles que me odeiam, que não gostam de mim, que não vão com a minha cara, perdoa eu também, tá bom? Porque eu não quero mal seu não, de jeito nenhum. Se eu quiser, eu não vou poder entrar no céu, né? Se alguém eu falei alguma coisa que parece que ofendeu, me perdoa também. Aí, quem sabe um dia nós se encontra e se abraça e, enfim, tá tudo certo. Para mim não tenho mágoa de ninguém, tá bom? Nós vamos ler, irmãos, no Salmo 133, a excelência do amor fraternal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Com licença, irmãos, tenho uma alergia. Só nessa época do ano, irmãos, que me dá essa alergia. Irmãos, esse cântico é o Cântico dos Degraus. Não sei se muitos irmãos não sabem, os salmos, irmãos, salmodiar, quer dizer, louvar a Deus, né? Eles eram em hebraico parece que é telerim, que chama, se eu não me engano, se tiver algum judeu aí ouvindo, depois me corrige, mas é telerim. Então o Salmo 133 foi escrito pelo rei Davi. E
cântico dos degraus é porque subiam os degraus do templo e iam louvando a Deus. Davi era um compositor e também um excelente compositor e também cantava, irmãos. Tinha o dom. Deus deu para ele desde menino. E nesse excelente salmo, irmãos, de uma grande profundidade, nós podemos entender que a união, irmãos, é algo importante. É algo que diante de Deus, irmãos, faz com que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Agora, o que é ser unido? Ser unido são como nós, como se nós, para nós podermos entender o que é união, nós temos que entender o que o outro é e o outro tem que entender o que nós somos. Eu vou tentar explicar isso. Eu tenho que respeitar o outro, meu irmão, ou a minha esposa, e ela tem que me respeitar. Havendo respeito pela criação paterna, pela forma de agir, porque, irmãos, muitas das vezes um tem um jeito, outro tem outro. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Mas para que não haja uma intriga, sempre um lado tem que ceder. Aí há a união. Certo, irmãos? Então, se a pessoa falou para você isso, mas ela é filho da luz, presta atenção, estou falando dos filhos da luz, dos filhos da palavra, dos filhos de Deus. Ela falou uma coisa, você não concordou, você não precisa discutir, dar um soco na mesa e discutir e brigar, não. Você tem que ter diálogo. Eu penso assim, assim, assim. O outro lado não precisa levantar a voz. Se você percebeu que você não conseguiu introduzir o seu pensamento particular, que pode estar certo e também pode estar errado, na cabeça do outro, basta você ficar em paz e aguardar. Mantendo a paz, você consegue manter a união, porque você consegue manter o acordo. Porque se você rompe o acordo, desune, e se não estiverem em acordo, como poderão caminhar os dois juntos? Eu quero ir em tal lugar. Ah, mas eu quero ir em tal lugar. Alguém vai ter que ceder. Ah, então você quer ir lá que vai, eu não vou e não sei o quê? Pronto. Já dá desacordo. E esse desacordo é uma coisa tão pequena, irmãos, que às vezes que pode causar uma ruptura grave, porque nenhuma ruptura, vamos falar de uma outra forma bem popular. Se a pessoa faz um furinho na calça, um furinho, cai lá e faz um buraquinho na calça, é pequenininho, e ele não manda alguém passar uma cingir, que fala, né, por dentro, que ainda dá para usar em casa, né? Aquele buraquinho que está ali, daqui a pouco ele já está desse tamanho, ele rasga e vai abrindo. Foi um buraquinho tão pequeno, mas ele rasga, ele abre, forma uma rotura. E aquela roupa que ainda poderia ser restaurada, né, poderia ser arrumada, até mesmo colocar alguma coisa para esconder aquela rotura, não é? Não consegue mais, porque o buraco já ficou grande demais, entendeu? É mais fácil colocar um tijolo no muro do que derrubar o muro inteiro e construir outro, não é? O muro tá bom, agora caiu um tijolo, eu vou derrubar ele inteiro se ele tá todo bom, entende, irmão? Então, a não ser que ele esteja todo estragado, aí tem que fazer outro, não tem jeito. Por isso que há muita separação, muito divórcio e muita coisa, porque um às vezes deixa de entender o outro. Então nós vamos fazer o que, irmão? Nós temos que procurar nos compreender. Quando nós erramos, não é vergonhoso nós darmos um passo atrás. Não é nenhuma vergonha nós pedirmos perdão. Quando não se pede, quando não se tem a humildade de pedir perdão, irmãos, também
incorre-se no risco de não ser perdoado por Deus. Porque se eu não tenho capacidade de pedir perdão para minha esposa, para o meu filho, para qualquer um que seja necessário, porque às vezes a gente ofende as pessoas e nem percebe. Mas também cabe àquela pessoa que percebeu que você às vezes está enfermo, fala uma coisa que você não queria, e aquilo ali, irmãos, ofende a pessoa. Aquela pessoa, se ela é filho da luz, ela tem que apagar aquilo ali, fazer de conta que não é nada, perdoar o irmão, não guardar mágoa e só falar bem daquele irmão, certo, irmãos? Mesmo que ele te desacatou. Às vezes você precisa ser ousado, às vezes você precisa dizer umas verdades. Mas sabe para quem? Para aqueles que já estão caminhando para os caminhos das trevas. Não tem como, é que nem o ecumenismo, não tem como unir a luz com as trevas. Se a pessoa é cristão e crê na palavra de Deus, ela não vai ter como ter comunhão naquele que não crê na palavra de Deus e crê na palavra de um outro Deus. Aí não tem jeito de ligar. Como é que eu vou ligar? Como é que eu vou misturar o azeite com a água? Pega um copo d'água, coloca e joga um pouco de azeite. O azeite vai ficar em cima boiando, ele não mistura, irmão. Não tem como misturar. Então não há comunhão. Não havendo comunhão, não há união. Quando se há comunhão entre aqueles que guardam a palavra de Deus, não importa se ele é de uma denominação e você é de outra. A língua que você fala é a mesma que ele fala. Por quê? Ele fala que Jesus Cristo vai voltar, você também fala. Ele fala que não pode adorar ídolos, você também fala. Ele fala que tem que ser batizado da forma que o Senhor Jesus Cristo foi, você também fala. Mas aí chega lá na placa. Da onde que você é? A minha placa é tal. Ah, a minha é tal. Então não vou concordar com ele por causa da placa. Então isso, irmão, é uma coisa totalmente fora. Não tem como uma placa separar um irmão do outro. Porque Jesus Cristo, quando ele veio aqui, ele não trouxe placa. Está entendendo? Ele não trouxe placa nenhuma. Ele veio e ensinou que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque a placa, irmãos, já é um motivo de separação. Vocês querem ver? Se a pessoa não tiver a comunhão de Cristo. Porque se ela tiver, não é. Certo, irmão? Se ela tiver, ela entende que se eu sou de uma denominação, supor, vou falar um nome aqui, Assembleia de Deus, e o outro é da Batista. Tá? São duas denominações que nós respeitamos. Não estamos falando mal. Respeitamos. Eu conheço, tenho amigos da Assembleia de Deus, tenho um amigo muito meu amigo mesmo. De vez em quando eu falo com ele. Tenho um outro amigo também, que eu já até trabalhei com ele, da Igreja Batista. Né? É meu amigo. Eu chamo ele de irmão, ele me chama de irmão. Eu chamo o outro da Assembleia de irmão. Não existe, porque o fundamento básico, não a liturgia deles, é a mesma que a minha. Eles creem em Jesus Cristo, eles creem que o Senhor Jesus vai vir buscar a igreja. Então eles estão debaixo da mesma luz que eu, apenas a liturgia deles é diferente. Mas liturgia não vai salvar ninguém, irmão. Quem salva é Jesus Cristo. Doutrina, a verdadeira doutrina que o Senhor Jesus deixou, qual que foi? Amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Nestas duas coisas estão incutidas todos os mandamentos. Porque quem ama o próximo não vai fazer mal nem para si mesmo, nem para o próximo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas vai procurar agradar a Deus em tudo. Aí então se resume tudo nisso. Tudo aqueles 10 mandamentos que nós temos que considerar, temos que respeitar, irmãos. Eu jamais estou pregando contra isso. Mas o resumo daquilo são só esses 2 mandamentos. Porque a pessoa que não ama o seu próximo, ele pode guardar os 10 mandamentos. Mas quando chega numa parte do amor, ele faz que guarda, mas não guarda. Ele perdeu já porque ele não amou. Não adianta.
Entendeu, irmãos? Então nós temos que respeitar sim a lei, mas acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque daí acontece como Arão quando ele foi ungido. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e que desce sobre a barba. Ora, eu vou num lugar, tem um irmão que na sua denominação ou que na sua reunião familiar ele é acostumado a usar barba. Eu vou condená-lo, não vou saudá-lo, não vou dizer que ele é irmão porque ele está de barba? Se eu vivesse lá no tempo de Arão, como é que seria, irmão? Por que Deus não falou para Moisés, ó, para ser sacerdote não pode ter barba? Irmãos, vamos pensar um pouco, irmãos. As coisas não se resumem nos nossos sentimentos. As coisas se resumem na palavra de Deus. E aqui está dizendo que o óleo descia sobre a barba. O Senhor poderia dizer para Moisés, Moisés, todo sacerdote terá que rapar o seu pelo e não pode ter barba. Ah, mas no cristianismo é diferente. Bom, irmão, você não pode falar isso, irmão. Porque na igreja primitiva, vocês acham que eles não tinham barba? Você está enganado, irmãos. Totalmente equivocado. Não é isso que fazia com que eles eram santos. Eles eram santos porque eles guardavam a palavra, irmãos. Você acha que eles tinham tempo de ficar fazendo barba? Eles eram perseguidos dia e noite, moravam no deserto, dentro de caverna, irmão. Às vezes nem banho não dava para tomar, irmão. Estude a história da igreja primitiva, você vai ver. A igreja primitiva não era uma reunião de pessoas. Eles nunca construíram uma igreja de pedra, que muitos chamam de templo, porque Deus desaprovou esse templo. O Senhor, ele mandou construir o templo, deu ordem, mas o homem não fez o que Deus queria que o homem fizesse. O homem corrompeu-se lá dentro do templo. Ele tomou o lugar de Deus, como ele tomou o sacerdote. Quando era Arão, irmãos, ele foi ordenado por Deus, foi colocado com a ordenança de Deus, com a unção do óleo precioso, certo, irmãos? Deveria ser óleo de alabastro, óleo que ficava dentro daqueles vasos de alabastro, que eram óleos. Os vasos de alabastro continham aqueles óleos perfumados com incensas aromáticas que eram usados no templo para ungir os sacerdotes. Era uma coisa espiritual. Não é esse óleo de oliva que nós usamos aqui. Eram óleos preparados com incensos, com mirra, e era derramado sobre a cabeça do sacerdote. Era como um perfume, irmão. E aquilo era consagrado ao Senhor. E aqueles vasos de alabastro que estavam no templo eram todos consagrados ao Senhor. Por isso que quando o rei, lá em Daniel, não me lembro se foi Nebuzaradão, nem me lembro o nome, perdoa se eu errei aí, irmão. E é que eu não estou aqui com nenhuma cópia. Às vezes eu faço, mas hoje está aqui na minha cabeça. O rei Nabucodonosor, não sei qual que foi, que quando ele pediu para que pegasse os vasos do templo, para que ele pudesse tomar vinho, né? E ele abominou os vasos eram consagrados. Quando ele colocou o vinho nos vasos, apareceu uma mão misteriosa que escreveu na estucada do Palácio Real, Mene Mene, Mene Mene Tekel Ufarsim. Mene Mene Tekel Ufarsim. Foste pesado na balança, foi dividido o teu reino. Quer dizer, Deus ia tirar ele. Ele ficou apavorado. Ele não sabia o que significava. Aí chamou os astrólogos, os intérpretes, e ninguém entendia aquela língua, e mandou chamar Daniel. E Daniel não teve medo de falar o que estava escrito, que Deus revelou para ele. Ele falou a verdade. O rei não sentiu comunhão com aquilo, claro. E Daniel não poderia ter comunhão com o rei naquele momento, porque Daniel estava na luz e o rei estava nas trevas.
Então, como que eu posso ter comunhão? Aí eu vou entrar no nosso assunto. Com uma denominação que, presta atenção, tem heresia. Heresia, sabe o que é heresia? É heresia. Que adora ídolos. Não dá para ter. Que adora outras imagens pagãs. Que não creem no eterno como único Deus. Que não acreditam na ressurreição, que não creem na vida eterna, que fazem imagens para se dobrar diante delas. Então aqueles que assim procedem não estão dentro do mesmo conceito espiritual que eu. Então, não estando no mesmo conceito, eu não consigo respeitar, ou melhor, posso até respeitar, mas não consigo ligar com aquele tipo de instituição ou de comunhão, porque não dá para caminhar junto. Eu vou falar de Jesus Cristo, ele vai falar de outro profeta que não está aqui. Eu vou falar de Deus, ele vai falar do diabo, desculpa a expressão. Quer dizer, como é que vai ter um ecumenismo assim? Não tem. Isso daí é uma farsa, irmão. Agora, as igrejas que são ligadas em Cristo, independente de qualquer placa, porque a palavra igreja não é prédio. Isso aí foi colocado pelo homem nos primeiros séculos. Igreja quer dizer reunião de pessoas. Por isso que o Senhor Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, se eu estiver aqui na minha casa agora, chegar 5 irmãos aqui, ou 3 ou 2, e eu falar, vamos fazer um culto agora, a minha casa fica sendo uma igreja. Por quê? É uma casa de oração. Não adianta a pessoa pensar em construir um grande castelo, irmão, palácio, com elevador, com bancos estofados. É bonito, por que não? É para conforto. Mas analisemos, não seria uma utopia, quer dizer, uma coisa assim sem nexo? Nós falamos que Jesus Cristo vai voltar. Pode demorar 10 anos? Pode demorar 10 anos, eles vão aproveitar esse prédio 10 anos. Mas não poderiam aproveitar um prédio mais simples e o dinheiro não poderia ser usado para ajudar os mais carentes? Não só da denominação, mas a todos aqueles que tivessem necessidade. Porque se eu ajudar só aqueles que são meus amigos, que galardão que eu vou ter, irmão? Mas se eu encontrar uma pessoa que às vezes até de uma outra crença, de uma outra denominação, ou até de outra crença, e eu for lá e dar um cobertor para ele, eu dar um prato de comida, ou até dar uma importância para ele, irmãos, aí eu estou fazendo o que é correto. Por quê? Por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo disse, eu tenho que fazer o que está na Bíblia. Não há como você contestar essa explicação, irmão. Você pode dizer, você pode pôr negativo, pode achar que eu estou errado. Não tem como, porque isso está escrito. Se você for contra, você está indo contra o que está aqui dentro. Está entendendo, irmão? Eu não estou falando mal de ninguém, estou falando a verdade. Então você, irmã, que tem o teu filho provado, às vezes está em outra denominação, não despreze ele. Às vezes você está numa, ele está noutra. Não fique forçando ele, não, lá não é o teu lugar, você tem que vir para cá. Deixa, se for para ele ir, ele vai. E se Deus tem um plano de salvação nele lá, ele vai ser salvo lá onde ele está, irmão. Não é você que vai converter ninguém. A nossa força, o Senhor Jesus disse assim, o Senhor Deus disse, uma parte, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não adianta. Porque se Deus quisesse, irmão, você acha que ele não forçava a humanidade toda e na marra? Ele podia fazer nós que nem um androide, que nem um robô. Você já ouviu falar naquele robô Sofia, que tem inteligência artificial? Parece engraçado eu pregar isso, né?
Então Deus te fazia você uma Sofia, colocava lá dentro de você uma programação, te programava e você ia ficar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ia para a igreja e voltava, glória a Deus, aleluia. Você ia ficar um fanático, certo? E ninguém ia te suportar mais. Irmão, viva a tua vida, irmão. Tem coisas que não é pecado. Não é pecado você sair com a tua família, você sair um final de semana para levar alguém para tomar um lanche, para ir numa pizzaria, para tomar um sol, para ir num parque, irmão. Aproveite, aproveite. Enquanto nós temos ainda esta oportunidade, porque vai chegar um momento, ó, teve uma pandemia aí, agora graças a Deus está abrindo as coisas aos poucos, nós tínhamos que ficar só preso dentro de casa, muitos ficaram doentes, quantos que mataram filhos, pais que mataram filhos, filhos que mataram pais, porque ficaram neuróticos dentro de casa, irmão. Graças a Deus, no tempo que eu fiquei em casa, que eu até fui para a Itália, todo dia eu fazia um vídeo. Por isso que eu tenho um monte de vídeo gravado. Eu lia a Bíblia, fazia vídeo, fazia culto com a minha esposa, fiz Santa Ceia na minha casa, fiz unção, Deus mandou fazer batismo, fiz batismo, visitei os velhinhos, glória ao nome do Senhor. E ia na casa de uma senhorinha, fazia culto lá, e tudo com máscara direitinho, com distanciamento. Não podia ter culto em lugar nenhum, mas nós ia lá um grupinho pequeno, fazia culto. Irmão, graças a Deus eu ocupei o meu tempo, como estou ocupando agora, nas coisas de Deus. Eu estou enfermo, certo, irmãos? Eu estou com um problema de saúde, não é nada dessa enfermidade aí, mas eu estou enfermo, estou me tratando, graças a Deus. Mas eu vou dizer para vocês, irmão, por isso que eu não estou, assim, enfim, por isso que eu tenho mais tempo, né? Eu tenho também algumas coisas que eu faço. Por exemplo, amanhã eu tenho um trabalho que eu vou fazer. Não é porque não é que eu não estou trabalhando. Amanhã eu tenho um trabalho. Talvez eu não tenha tempo de fazer o vídeo na hora que eu quero, né? Talvez não tenha tempo amanhã nem de fazer a oração de manhã, certo, irmãos? Mas no domingo, com a ajuda de Deus, já vou fazer de novo e já vai ter culto. É lógico que nós também temos os nossos compromissos, não é, irmão? E nesse caso, logicamente que Deus está vendo tudo. Mas eu, primeiramente, para mim, as coisas de Deus, irmão. E eu me alegro estar nas coisas de Deus. Para os irmãos saberem, eu tenho uma depressão profunda. Certo, irmãos? Profunda. Depois que eu saí de uma determinada denominação e que aconteceu tanta coisa comigo, e que eu tinha tantos amigos, que está tudo perdoado, estou unido com eles, unido no sentido assim, de amor, não é que eu estou lá. Eu amo a todos, se vim aqui eu vou abraçar, como já veio, não tenho nada contra ninguém. Aqueles que falaram de mim coisas que não deveriam, não se preocupem, estão todos perdoados, irmão, estão todos perdoados. Se vir um dia aqui, eu vou abraçar, eu vou dar o ósculo santo. Eu não tenho nada, pode ser quem for, irmão. Você pode ter me xingado a minha mãe, falado que você quis. Porque teve quem xingou, sabe, irmão? Teve. Eu não vou falar aqui porque fica feio. Teve quem me xingou, teve quem falou mal da minha mãe. Tanto é que o funeral da minha mãe, eu não estava mais naquela denominação. Eu não deixei ninguém daquela denominação atender. Quem atendeu o funeral da minha mãe fui eu mesmo, porque minha mãe estava doente e ninguém ligou para ela, irmão. Então, para que eu vou deixar? Ah, mas o irmão então foi soberbo. Eu não fui soberbo, eu fui sincero. Agora, porque tem povo, você vai vir atender o funeral da minha mãe, por que não visitou ela durante o tempo todo que ela ficou doente? Ninguém foi. Então também está perdoado, mas quem vai atender sou eu. E se for, vai ficar sentado. Eu vou tratar com amor, mesma coisa. Mas nem a palavra eu não vou oferecer, porque não vai pregar mesmo. Por quê? Que é isso? Ah, isso é falta de humildade? Não é falta de humildade, isso é ousadia, irmão. Ninguém é criança. Nós somos homens, e homens de Deus. Tem coisas e coisas. Ser humilde é uma coisa. Agora, ser tapete do diabo é outra coisa, certo, irmãos? Nós não estamos aqui para ser tapete de ninguém, não. O Senhor Jesus, sim, Ele pode pisar em nós, sapatear, fazer o que Ele quiser, irmão. Porque Ele é o nosso mestre. Mas o outro fulano, de jeito nenhum. Esse daí,
Ele tem que pedir ordem para o Senhor. Se o Senhor der ordem para ele, aí sim. Se o Senhor não der, ele vai ter que passar por cima do Senhor. E eu duvido que ele passe por cima do Senhor. Por cima da minha pessoa, do meu caráter, de tudo, pode passar. Isso aí é fácil. Eu não sou nada. Mas por cima do Eterno, glória a Jesus. Cristo está aqui, irmão. Por cima do Eterno ninguém passa. Fica firme, irmã. Fica firme, irmão. Amo você. Fica firme aí, membro da igreja que eu saí. Amo você. Tá bom? Não fique triste, não. Meu amor por você é a mesma coisa. Eu só espero que você não me despreze quando eu for aí no Brasil, tá? Porque eu nunca desprezaria você. Se você chegasse aqui em Portugal e descesse no aeroporto e me telefonasse, eu faria questão de ir ao teu encontro. Tá bom? Porque isso eu aprendi de Deus. O lugar que eu moro é muito simples, eu não sou rico. Mas o meu coração está aberto no amor de Jesus Cristo. Paz de Deus com todos os meus inscritos, para todos os que me amam e para todos os que me odeiam. Deus abençoe vocês, no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.